Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje iremos continuar o nosso estudo sobre o livro do Gênesis, a ideia do façamos. Lembrando para você que não é inscrito do canal, vai lá, se inscreve. Lá na descrição do meu vídeo vai estar a minha chave Pix, onde você poderá estar mandando um valor considerável, 5, 10 reais, que Deus colocar no seu coração, e através do meu e-mail ou dos comentários, você pode colocar alguma indicação de vídeo, alguma dúvida para que mais para frente eu possa estar sanando essa dúvida, ok? Façamos da concepção cristã. Aqui está uma imagem de Jesus, pintura, obviamente. Desse lado aqui, ó, é o símbolo do cristianismo a qual Constantino usou no seu escudo. Aqui é o Rho, e aqui é o Rei, letras gregas, e aqui é a mesma coisa. Aqui é o símbolo do peixe, com essa abreviação aqui, esse acróstico, na verdade, que é Iesu Christo Theos Ion Soteria. Soteria. Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Significa isso aí. Hoje iremos tratar sobre a Confissão de Westminster e também sobre a teologia sistemática do William Gruden, que é essa aqui, ó. Eu estarei usando só para poder fundamentar melhor a ideia do façamos, ok? Confissão de Fé de Westminster é essa daqui. Confissão de Fé de Westminster, muito usada nas igrejas presbiterianas. A igreja que eu congrego é uma igreja presbiteriana, e lá eles usam muito a confissão de fé. Logicamente, não é como algumas outras igrejas que usam a confissão de fé como infalível, como inerrante, como a própria palavra de Deus. Não, é a única regra de fé e prática, o único meio de conhecer a Deus é através da Bíblia Sagrada. A confissão de fé só ajuda a gente para entender de forma meio metódica aquilo que a palavra de Deus diz através de perguntas, respostas e base bíblica. Uma outra confissão que eu tenho, basicamente, é o Catecismo Maior de Westminster, também é do mesmo estilo, perguntas, respostas e bases bíblicas. Vou guardar rapidinho aqui. E chegou ontem A Arte de Ter Razão, Arthur Schopenhauer. Ele foi um filósofo alemão, nasceu no século XIX, ele era da corrente racionalista, polonês, nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. Quem quiser comprar, na Amazon está R$ 4,90. É um livreto de 57 páginas que compensa aí ler. A linguagem dele é filosófica, obviamente. Para quem não está acostumado a ler, vai ter grandes dificuldades de entender aquilo que ele diz, ok? Porque a linguagem filosófica é um pouco difícil. É uma linguagem mais acadêmica, mais pensante. Você tem que pensar muito na hora de raciocinar um pouco sobre como que o autor conseguiu chegar naquela conclusão ali, naquele pensamento. Então, quem não está acostumado, inicie com livros mais tranquilos, porque daí depois quando você tiver um costume melhor de ler, aí isso aqui fica babinha, ok? Então, façamos. Vamos ver o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre a ideia. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Então, primeiro ponto.
A imagem e semelhança a qual a Confissão de Fé de Westminster trata, primeiro almas racionais e imortais, com inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Logicamente, poder cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredir. Transgredir é quando você tem uma lei que já está pré-estabelecida, você vai e transgride, ou seja, você desobedece essa lei, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade. Perdão, gente, a Renate está atacada. Da sua própria vontade, que era mutável. Mutável significa algo que muda. Da mesma forma, imutável, algo que nunca muda. Mutável, algo que muda. Imutável, algo que nunca muda. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, segundo a Confissão de Fé de Westminster, a imagem trata sobre aquilo que temos como o atributo comunicável de Deus. Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E ele é a inteligência, racionalidade, imortalidade, retidão, perfeita santidade. Essa ideia de imortalidade funciona da seguinte forma: como nós somos pecadores, o que é imortal é a nossa alma, porque ela nunca morre. O corpo é mortal, por mais que ele será ressuscitado, glorificado, terá incorruptibilidade, a nossa alma em si é a imortal, porque ela nunca irá morrer. Essa é a ideia. E temos aqui algumas referências. Mas, Gustavo, você falou que iria tratar sobre o façamos, mas você está tratando sobre imagem e semelhança. Calma aí, a gente vai chegar lá. Isso aqui é a imagem e semelhança. E a gente vai ter aqui, então, o que a confissão de fé trouxe como base textual para isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essa ideia da nossa imagem e nossa semelhança, ela está relacionada com sinônimos. O que é sinônimos? É você falar o mesmo significado com outras palavras. Então não tem distinção entre imagem e semelhança. É apenas uma coisa só, ok? E outro texto diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A ideia do Nefesh Hayah, do hebraico, alma vivente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a ideia aqui, a gente já começa a ver. A gente começa a ver que o homem foi feito alma vivente. Já é um atributo aí do que é imagem e semelhança. Perdão. No outro texto também, agradável, desejável. Então, o homem e a mulher já começa a expor a imagem e semelhança na prática. Em outro texto diz: Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Fez o homem reto.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, no texto de Romanos, temos aqui consciência e pensamentos, que são, e corações também, participantes dessa imagem e semelhança. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, temos aqui textos que corroboram para nós acreditarmos que a imagem e semelhança de Deus, na realidade, são atributos comunicáveis de Deus, a qual Deus, através destes atributos, comunica-se com as suas criaturas humanas, tendo eles alma, pensamentos, corações que sentimentos, consciência, justiça, santidade, retidão, racionalidade, enfim, tudo isso é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o ponto-chave que eu quero chegar, aonde eu vou tratar o façamos, se o façamos está relacionado com Deus ter falado com os anjos, como que isso aqui poderia ser, de fato, textos que estão de acordo com a ideia de anjos? De fato, anjos também são seres racionais, obedientes a Deus. Mas será que Deus ele iria colocar esses atributos aqui e falar que nós somos parecidos com os anjos neste quesito da imagem e semelhança? Será que a imagem e semelhança está baseada na imagem e semelhança de anjos? Será mesmo que anjos foram criados no sexto dia? Ou antes disso? Como que funciona? Será que o ser humano foi criado há muitos anos depois da criação dos anjos? Como que funciona tudo isso daí? Então, através deste estudo, a gente vai ver que não tem como esse texto estar relacionado com façamos, com aquilo que eu disse anteriormente, no outro vídeo, que o façamos, como diz o Rabino Rashi, ele diz que Deus, ele reuniu os anjos, teve essa reunião, e ele quis mostrar que por mais que Deus é soberano, por mais que Deus ele pode fazer todas as coisas, ele mesmo assim pediu conselho a pessoas inferiores, para mostrar que os mais velhos podem pedir conselhos aos mais novos. Mas através desses textos aí, a gente viu que não é bem assim que a banda toca. É diferente. Da mesma forma, façamos como Chokhmah, que é a sabedoria. Será que de fato esses textos corroboram para que a ideia do façamos esteja relacionada com a sabedoria? Acho que também não. Então a gente vai ver como que o Wayne Grudem ele vai tratar sobre essa ideia do façamos. Segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tá, pessoal? Está na página 166, ok? Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E que significam o verbo façamos e o pronome nossa, ambos na primeira pessoa do plural? A melhor explicação é que, já nos primeiros capítulos de Gênesis, temos uma indicação
Perdão, gente, a rinite tá batendo. Indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. Não sabemos quantas são as pessoas, e nada temos que se aproxime de uma doutrina completa da Trindade, mas implica-se que há mais de uma pessoa. O mesmo se pode dizer de Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11, 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Isaías 6:8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Repare a combinação de singular e plural na mesma oração, na última passagem. Então, através desses textos aqui está corroborando para esse dogma da Trindade. Mas os textos, eles não estão dizendo quantas pessoas tem na Trindade, só corroboram que tem mais de uma pessoa. Através da leitura do Gênesis até Apocalipse, vemos não só o Deus, que é apresentado como Elohim, no capítulo 1, versículo 1, mas vemos o Ruach, que é o Espírito, e também vemos lá no livro de Mateus em diante o nascimento de Jesus Cristo. E vemos toda essa ideia de Deus, o Espírito e Jesus Cristo, ambos sendo da mesma essência divina, porém ambos sendo três pessoas distintas, porém não é deusas, e sim Deus. Ah, Gustavo, mas como que a mente humana poderia compreender essa ideia? Bom, se você estudar muito a Trindade, vai acontecer o seguinte, tu não vai entender. Porém, se você deixar de acreditar, tu vai para o inferno. Por quê? É uma doutrina cardeal. Muitas das coisas acreditamos por fé. Não temos, geralmente, uma prova, como a filosofia diz, uma prova epistemológica, uma prova filosófica, uma prova muito empírica daquilo que de fato é a coisa. Mas, através da fé, a fé não deixa a pessoa irracional, não deixa a pessoa menos inteligente. Pelo contrário, a fé estimula para que a pessoa possa estudar cada vez mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que a Bíblia, ela prova sim a Trindade, e através do versículo 26 já vemos a menção primária da Trindade, o façamos. Ah, Gustavo, mas pode estar sendo referido à ideia do plural majestático. Tudo bem, pode estar sendo referido ao plural majestático, mas toda vez, aí eu pergunto, onde entra a figura de Jesus? Aonde entra a figura do Espírito? Porque o Espírito, ele é mostrado na Bíblia como uma pessoalidade. Pessoalidade não é uma pessoa, ser humano. É uma É um ser que tem pensamentos próprios, vontades próprias, sentimentos próprios, entendeu? É isso que significa pessoalidade, não uma pessoa, ser humano. E mostra também Jesus tendo pessoalidade também. Só que o que é interessante é que quando lemos os evangelhos, percebemos que tanto Jesus quanto o Espírito é Deus. E Jesus, ele se mostra como aquele que é Deus, não como, vamos poder fazer essa distinção aqui só para a gente poder compreender melhor, não como a primeira pessoa da Trindade, mas como a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo, aquele que é da mesma natureza de Jesus. Eu enviarei outro de mim. Não está falando de uma pessoa totalmente distinta, não só em personalidade, mas também como essência. E se está falando que ele irá vir como uma pessoa distinta da personalidade de Jesus, e não de essência, ou seja, é da mesma essência de Jesus. Então, o Espírito é da mesma essência de Jesus e Jesus é da mesma essência de Deus. Logo, não são três, são um.
um em essência. Por isso que não são deuses, é apenas Deus. Então, os textos mostram isso. Eu não gosto de fazer essa distinção, primeira pessoa da Trindade, segunda e terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque aparenta que você está diminuindo ou colocando em segundo plano a segunda pessoa da Trindade e a terceira. Porque como é Deus, não tem como diminuir Deus. Se você diminuir Jesus, você está diminuindo o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E assim funciona com os outros. Então a ideia é falar que existe apenas Deus em essência, e Deus, na sua essência, é três em personalidades: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não que Deus ele usa o corpo de Jesus para poder se manifestar, porque isso daí é heresia. Vou ver para você, quando você se aprofunda muito no estudo da Trindade, você acaba tendo um nó na cabeça. Mas em si, o que eu quero falar neste vídeo é que o estudo sobre o façamos, ele está muito relacionado também da sua crença. Só que lembrando, se você acredita nessa primeira interpretação, que é a ideia do plural majestoso, ou na segunda interpretação, que fala que o Criador consultou os seres celestiais, e até mesmo na terceira, né, que é a fumar, cadê? Acho que eu cortei aqui. A gente tem um grande probleminha. Nós temos um grande probleminha, porque isso pode nos levar ao inferno. Por isso que a interpretação correta é acreditarmos ou façamos como um indício já da Trindade, porque assim depois não fica complicado a gente entender os outros textos. Quem sabe mais para frente a gente não pode ter uma matéria específica sobre a Trindade, uma matéria que realmente vai sanar todas as dúvidas em relação à Trindade, porque para a gente entender a Trindade, eu gosto de fazer uma divisória, que é estudar bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, para depois a Trindade. Quando você entender Deus, Cristo e o Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, quando você for estudar isoladamente a Trindade, não vai ser difícil por conta disso aí, porque depois você só vai juntar as informações que você adquiriu através dos estudos singulares dessas pessoas e depois você acaba tendo mais convicção da sua própria fé. Ok, gente? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Em breve aí estaremos lançando uma nova playlist, que é a Modernidade Líquida. Espero que vocês assistam, para que vocês possam crescer não só na fé, na graça e no conhecimento cristão espiritual, mas também no conhecimento secular. Ok? Fique com Deus.